Você viu que ele jogou as coisas do menino junto com as bombas? Lá, ó. Vai pôr na bolsa. Olha lá, ó. A bomba não é do garoto. Lembrando que não é do garoto. Não pode. Não. Olha lá. Fala, ninguém tá falando nada. Colocando coisa errada aí. Colocando coisa errada. Não estava na bolsa dele. Não estava na bolsa dele essas bombas. Não estavam. Eu sou o Carlos Galdino. E eu sou o Diógenes Laerte. E vamos lá. Noir. Politicast News. No último episódio nós falamos de 2 partidos políticos que estavam sendo criados e agora temos mais um novo, que é o Partido Raiz Movimento Cidadanista, que está sendo puxado pela Luiza Erundina, do PSB de São Paulo. É uma personalidade muito conhecida e respeitada da esquerda brasileira. Ela está insatisfeita com a postura em geral do PSB, né, do ano passado para cá, e está puxando esse novo partido que se inspira nos partidos esquerdistas europeus, como o Podemos, da Espanha, e o Syriza, da Grécia. Veja bem que a Europa está servindo não só como modelo político, como também servindo como outros modelos também, modelo de inovação, tecnologia. Muito o Brasil se baseia na Europa, e agora outro modelo europeu na política. E essa ideia de um partido no Brasil inspirado nessa onda esquerdista europeia não é necessariamente nova. Eu lembro que tinha uma ideia de alguns partidos de esquerda brasileiros se fundirem para criar esse partido inspirado no Podemos, o que terminou não acontecendo. No caso específico da Luiza Erundina, uma das coisas que a deixou muito satisfeita foi o apoio que o PSB deu à candidatura de Aécio Neves, do PSDB, o que, convenhamos, foi bastante incoerente para a postura, até pela própria concepção do partido, do PSB. Talvez o pessoal tenha se iludido pelas letras, né? PSB, PSDB, siglas parecidas. Mas essa foi uma das coisas que desagradou. Eu acho interessante essa dinâmica dos partidos, como eu já disse em outras ocasiões. Não vejo nisso necessariamente um problema muito grande. Eu acho que a pluralidade de representações é uma coisa que enriquece a política. O problema é quando esses partidos acabam sendo criados em ideia fisiológica, com outras intenções que não a de representar a população. Justamente. Isso é bem interessante, que essa iniciativa da Erundina, ela quer criar um partido de maneira horizontal, o funcionamento dele, né? E esse novo partido pretende, quem sabe, ocupar esse espaço que os outros partidos estão deixando, porque hoje em dia o que a gente percebe é que está tendo uma total desconexão entre a população e os partidos, e as ideias estão divergindo, no caso, aquele trabalho muito. Inclusive, a gente citou no outro podcast aquela maneira, salvo engano, tu lembra sobre o que era mesmo? Eu lembro que era votar, né? Era a população votar no caso. Foi o DemoX. DemoX, foi. Era o Democracia Experimental. Uhum. A ideia em si era bem interessante, só que ela trazia muitos riscos, no caso. Por exemplo, é um sinônimo de lobotomização, direcionalismo por parte dos meios, das mídias, quem sabe. Pois é, o Democracia Experimental é uma promessa muito boa. Agora, a ideia do Raiz parece ser na linha mais tradicional, só que inspirado nos movimentos de esquerda mais modernos, digamos assim. E o Brasil está precisando muito de uma esquerda fortalecida, porque o maior ícone que a gente tinha de esquerda era o PT. A partir do momento que o Lula ganhou a eleição para a presidência, o PT foi gradualmente deixando de se comportar como partido de esquerda. Desde quando assumiu na ideia de garantir a governabilidade, ele já acabou adotando uma postura muito de centro. E aí, no fim das contas, o povo está desiludido com ideais de esquerda de modo geral. Em parte por conta do que o PT vem fazendo, em outra parte por conta dos ataques que a direita, que a coligação de direita vem fazendo à esquerda de modo geral, querendo associar ideais de esquerda à corrupção.
né? E lembrando que essa coligação de partidos oposicionistas inclui, claro, o PIG, né? Que o Partido da Imprensa Golpista, que engloba os maiores veículos de comunicação do país. Cara, concordo totalmente com isso que você falou. Com o atual cenário político que a gente tem o governo atual, a gestão atual do PT, que é de esquerda, só que o pessoal está extremamente satisfeito com aquilo ali. E agora ele não tem um representante, ele não está mais com aquela consciência num governo de esquerda. Enquanto a direita está realizando seus ataques. Tá pau para todo lado ali e a galera tem os em cima do muro, tem os extrema-direita e os extrema-esquerda. Mas esse em cima do muro está cada vez mais migrando, vindo do extrema-esquerda, né? Assim, estão deixando a esquerda para ir para cima do muro? É isso? É, creio que sim. Pois é. Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas o Cid Gomes, em certa ocasião, disse que o Congresso tinha vários achacadores e, mais recentemente, ele e o irmão fizeram ataques ao Michel Temer, falando que ele era o capitão do golpe. O Cid Gomes chegou a chamá-lo de chefe de quadrilha. Acontece que o Michel Temer não gostou disso e está processando o Cid Gomes por essa afirmação. A ação criminal foi remetida pela 12ª Vara de Justiça Federal no Distrito Federal. E aí, será que isso vai dar em alguma coisa? Cara, isso é complicado. A gente sabe que processo rola pra tudo que é lado hoje, mas a galera vai empurrando com a barriga, e chega uma hora que não chega a nada. Quando envolve pessoas muito poderosas, acaba muitas vezes tendo uma aceleração no andamento do projeto, mas em boa parte das vezes esse tipo de processo funciona mais como uma ameaça, como uma intimidação para evitar que comentários parecidos se espalhem por outras bocas. Isso aí. Inclusive, serve até como um contragolpe, né? Do mesmo jeito que ele recebeu a crítica, recebeu todo esse chamamento, ele já é um modo dele revidar e disso daí tentar abaixar a poeira, assim. E é aquilo, se qualquer pessoa, principalmente pessoas públicas, né? Qualquer pessoa que se sentir ofendido com alguma coisa, com algum comentário, acho que tem direito de reclamar. Agora, é um tanto complicado, porque uma vez que a pessoa está numa posição pública, tem certo tipo de comentário que vai acabar sendo recorrente, você vai receber crítica de todo tipo, independente de você estar certo ou não. Então, talvez isso denuncie um tipo de comportamento muito diferente do comportamento da Dilma, se por acaso ele chegar à presidência, né? Porque a Dilma tem sofrido ataques diversos de todo lado e não tem dado tanta importância, porque até ela já falou publicamente sobre isso em algumas ocasiões. Ela disse que o Brasil já perdeu muito com a censura na época da ditadura militar, e ela valorizava muito a liberdade de expressão. Então, se Michel Temer, com um comentário, um dos primeiros que apareceu, criticando ele como vice-presidente, ele já recorre a tribunais, já vai processar, já fica indignado, o que a gente pode esperar dele é ele chegando à presidência? Como ele vai lidar com a liberdade de expressão? Isso vai ser complicado, né? Com certeza. Principalmente que a liberdade de expressão não foi algo que simplesmente apareceu de uma hora para outra, foi algo conquistado, que até hoje a gente está conquistando ela em outros meios, como na internet, entendeu? E simplesmente acabar com isso aí, dizer não vai rolar mais, ou de alguma maneira interromper esse fluxo, aí sim tá o problema. Agora, por outro lado, tem isso, né? De ele ter o direito de se sentir ofendido, recorrer. Eu não sei até que ponto, nesse caso em particular, é bom ou ruim ele ter feito isso, mas vamos ver, né? O que é que isso vai dar. Bom, vocês sabem o que são super salários, não é? São salários que são pagos para servidores públicos acima do teto permitido por lei. Para isso são usadas várias manobras regimentais, truques, né, certas mandraquices administrativas que acabam permitindo essa façanha. No Congresso, em particular, a gente tinha um cenário de obscuridade muito grande, porque a lei da transparência exigiu que os salários de todos os servidores públicos fossem tornados disponíveis na internet, para quem quisesse consultar. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal adotaram a postura um tanto diferente a esse respeito. Eles têm colocado obstáculos para se obter essas informações.
se alguém quiser ter acesso a informações salariais de um servidor específico de lá do Congresso, até o momento o que eles faziam é exigir que a pessoa, que o requerente preenchesse o formulário, passando dados como o endereço de residência, CPF, nome completo, e uma vez de posse desses dados, eles estavam encaminhando essas informações para o servidor que foi objeto dessa solicitação. Ou seja, o João da Silva, que trabalha lá em um dos dois locais, se alguém fosse pegar informações a respeito dele, ele ia receber um e-mail dizendo: olha, o jornalista fulano de tal, que mora na rua tal, número tal, cidade tal, CPF este aqui, solicitou deste órgão informações salariais suas. Essa é uma forma de intimidar. Isso gerou já problemas. Tem jornalistas que sofreram diversas ameaças de servidores por ter feito essas solicitações. Isso tem sido um problema, só que recentemente a Justiça exigiu que a Câmara e o Senado acabem com essa forma de proceder e liberem essas informações obedecendo à lei da transparência. Não sei porquê, mas todo esse modelo aí me assusta um bocado, hein? Além de o cara estar requerindo as informações lá, a pessoa que ele estava pesquisando, no caso, buscando informações, vai receber um dossiê completo sobre o cara. Isso é bem assustador. É uma forma. Cuidado com o que você vê aí, viu? É uma forma de criar obstáculos, né? E criar um caminho para intimidação, para evitar que as pessoas recorram a esse tipo de pedido de informação. O segundo Tribunal de Contas da União, isso está publicado no Congresso em Foco, 1 em cada 4 servidores recebia acima do teto, lá no Congresso Nacional. Isso, eu acredito que em 2012. Dá para imaginar, a gente tem um teto do serviço público já para moralizar as contas, para evitar que, por favores políticos, por certas tramóias, alguém ganhe demais e o Estado fique gastando dinheiro demais com aquela pessoa. Lá no Congresso, 1 em cada 4 servidores recebendo acima do teto. Você pergunta, para que serve esse teto? Se o teto é a parte mais alta, como é que a galera tá acima do teto salarial? Então pra que serve esse teto? Pois é. Tá, acaba com o teto e vê outra coisa aí, sei lá. Inclusive hoje de manhã eu tava ouvindo rádio, né, esporadicamente acontece, e um dos temas era a galera que tava presa na Lava Jato até agora, que ele falou que tinha, sei lá quantas pessoas, cerca de 100 pessoas que foram detidas na Lava Jato, e estavam comparando o atual estado de vida delas, que entre os empresários, políticos que acordavam, só mordomia, mansão, motorista particular, sei lá o que, e que hoje está lá vivendo na cadeia, um copinho, a escova de dente, coisa simples assim. Eu achei bem interessante, mas lembra ainda que o trabalho não terminou, né? Tem muita investigação para ser feita ainda e muita água vai rolar. Agora, provavelmente, depois do julgamento, a maioria desses peixes grandes vai acabar, se condenado, tendo as suas penas convertidas para serem exercidas em liberdade, né? Só com aquelas restrições, não poder sair da cidade, prisão domiciliar, né? Esse tipo de coisa, o que não é necessariamente ruim, porque se você pensa que alguém que comete um crime contra o ordenamento público merece a cadeia, ir lá junto com os outros bandidos, isso e aquilo, esse pensamento não é necessariamente de justiça, né? É mais de vingança pelo ato. A justiça seria fazer a pessoa devolver tudo que foi roubado e pagar por isso de alguma forma que seja em conformidade com as leis. E o problema maior do país, nesse quesito, assim, não só de crimes de colarinho branco, mas de crimes de modo geral, não é a dureza com que os criminosos são tratados. O maior problema é a frequência com que os criminosos realmente pagam pelos seus crimes. Ou seja, a impunidade. Não é falta de dureza na punição que faz com que os criminosos continuem cometendo crimes. É a certeza de que eles sairão impunes. Pois é, e esse valor não será resgatado novamente para a sociedade, né? Tudo aquilo que foi roubado, que foi desviado, pouquíssimo é tomado de volta, pouquíssimo é reintegrado no governo, né? Isso historicamente, só que pela primeira vez a gente está vendo os valores voltarem. Talvez não em totalidade, só partes, mas é uma coisa, acredito que inédita.
Então eu vejo como muito positivo esse aspecto da Lava Jato, que está tendo essas consequências. Pela primeira vez a gente vê empresários corruptores sendo indiciados, sendo investigados, até presos, e tendo que devolver os valores que foram obtidos de forma ilícita. E justo nesse momento é que tentam associar toda essa corrupção a uma pessoa só. É aquela história do boi de piranha. Quer passar uma boiada pelo rio, então vamos sacrificar um boi, que as piranhas vão todas comer aquele boi lá, enquanto os outros atravessam. É isso que uma boa parte dos políticos está tentando fazer, tentando empurrar para a conta da Dilma toda a corrupção que está sendo descoberta agora com a Lava Jato. Por quê? Se eles conseguem associar no imaginário popular toda a corrupção ao PT e à Dilma, uma vez que ela caia e que o PT se torne inviável politicamente, eles vão conseguir que a população esqueça esse negócio de corrupção por enquanto, e vai ser fácil para eles continuarem fazendo a mesma coisa, só que eles vão tentar ter mais cuidado, mas vão continuar. Justamente. E aí que mora o perigo. E lembrando que a Dilma, ela tem sido investigada já há um bocado de tempo, até agora não há nada concreto contra ela, tanto que a única acusação que estão fazendo para tentar o impeachment é uma manobra administrativa que não visou lucro pessoal, benefício pessoal de nenhuma forma, né? Porque não encontram alguma coisa criminal contra ela. Pode até ter, e se tiver, tem que ser apurado e ela tem que ser punida por isso, mas até o momento não há nada nessa linha. Enquanto isso, a gente vê diversos políticos aí que estão sendo acusados, estão sendo citados por desvio mesmo de dinheiro, por estar envolvidos diretamente em esquemas de corrupção sérios. Uma novidade que temos aqui é que o ex-presidente do PP, Pedro Correia, ele que está preso, fez um depoimento onde citou diz que tem informações sobre 100 políticos que recebiam propinas. A gente viu recentemente a grande mobilização dos estudantes lá em São Paulo. Felizmente os estudantes foram para as escolas, foram para as ruas, fizeram manifestação e o Alckmin teve que voltar atrás. Esse tipo de posicionamento político da juventude está preocupando as classes políticas tradicionais e está começando a ganhar força um movimento chamado Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, justamente. Que tenta desvincular, tenta proibir professores de tratar de temas políticos nas escolas. Isso, assim, é uma forma de censura, certamente, e é um movimento que está ganhando força e já bateu aqui em Alagoas. Sobre o deputado Ricardo Rezinha? É porque eu não li mais sobre isso. Eu vi que a notícia estava assimilada com ele, com o nome dele, dizendo que ele era um dos deputados que estavam encabeçando o projeto, que inclusive participou da criação de uma lei ordinária que se limita ao Estado. Eu estava olhando aqui o projeto de lei por alto, que eu só tive acesso a isso recentemente, perto da gravação, mas olha só o que ele se propõe. Ele chama de escola livre. Os princípios que ele alega pregar são neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideais no âmbito acadêmico, liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação, da liberdade de consciência, liberdade de crença, reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca da relação de aprendizado, educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua liberdade de consciência e de crença, e direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral livre de doutrinação política, religiosa e ideológica. Essa colocação do estudante como ser que é passivo, que ele não tem maturidade, realmente não tem maturidade, mas ele já tem uma formação de valores, ele consegue perceber certas coisas, né? E aqui no artigo 3º desse projeto de lei, diz que no exercício de suas funções, o professor não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de corrente específica de religião. Não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, teológicas, morais ou religiosas. Não fará propaganda religiosa ideológica ou político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas.
Para mim, isso deixou bem explícito o que motiva esse tipo de lei. É o medo que essas classes políticas conservadoras têm da movimentação popular. E com relação a falar sobre política na sala de aula, eu acredito que todo aluno, desde a escola, ele está tendo um processo de aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem, ele está melhorando o seu pensamento crítico também. Quer dizer que toda essa proposta do governo, na minha opinião, é justamente contra essa formação do pensamento crítico aguçado do estudante. Ele não quer uma pessoa que sai nas ruas, que proteste, que corra atrás dos seus direitos. O que está sendo passado é como se ele quisesse um simples estudante, que você diz que é desse jeito e ele vai dizer que é desse jeito, pronto. Não vai ter mais um debate, por exemplo, como a gente via antigamente a juventude nas ruas, por exemplo. Hoje acontece, só que está menos frequente de como era antigamente, mas também o regime teve toda uma evolução até os dias atuais. Pois é, a classe política está com medo disso e lembram que o Geraldo Alckmin chegou a acusar os estudantes de São Paulo de estarem fazendo política, de que aquilo era um ato político, como se isso fosse demérito. O ridículo é que ele é político, então ele acabou agindo de forma ofensiva com ele próprio. Já que política é motivo de demérito, o que é que ele está fazendo lá no governo de São Paulo? Pois é, né? E o que a gente diz aqui, que é o slogan do Politicast, né? Política faz parte da vida. O que tem feito falta na população brasileira de modo geral é justamente o envolvimento político. É você se interessar pela coisa pública, você se interessar pelo que está acontecendo e não simplesmente delegar poderes para representantes e ficar em casa sem fazer nada. Quando os estudantes começam a se interessar por isso, vem alguns políticos desses, né, conservadores, e tentam tirar isso dos estudantes, impedir que essa consciência política seja formada. Isso é realmente muito vergonhoso. Não vai ter mais aquele debate numa sala de aula. Não vai ter mais as propostas, os estudos das propostas do governo, por exemplo. Imagine quando estiver estudando o Brasil, a política no Brasil. Chegar na matéria de história, por exemplo. Aí você vai citar que o que se faz hoje é história, inclusive. Nas salas de aula, que todo esse processo político que está acontecendo está sendo revisto em sala de aula. Como é que o professor vai abordar isso daí de maneira que ele não seja preso? Pois é, justamente. Como você falou, eles querem criar assim, formados só, né, que não tenham um consenso político. Bom, e por falar em estudantes, para fechar aqui as notícias desse episódio, teve recentemente uma onda de movimentações, manifestações pelo Brasil contra aumento de transporte, mais uma vez. O pessoal do lado do Partido Pirata fez uma avaliação muito interessante sobre esses aumentos. Eles falam que realmente houve inflação, houve aumentos de custos de um modo geral, mas certos custos, certos dados financeiros não foram colocados. Certas mudanças que aconteceram, como redução do número de funcionários, o aumento do número de passageiros por ônibus, que aumenta o lucro. Essas coisas não são colocadas em planilha nessa tentativa de garantir o aumento do que se paga pelo transporte. Tudo bem que hoje a gente tem um cenário de que os impostos estão subindo, a gasolina está subindo muito, os combustíveis de maneira geral estão subindo bem ferozmente nos últimos tempos. Só que nessa equação de qualidade de transporte e preço da passagem, sempre quem está se dando mal é o passageiro, no caso. E o pessoal do Partido Pirata mostra certos gastos que diminuíram para as companhias. Por exemplo, o índice de gratuidade a cada 100 passageiros caiu. O número de empregados por 100 mil passageiros pagantes também caiu. Dessa forma, são dados que não são levados em conta pelas empresas nessas horas de querer aumentar. Porque se fosse analisar isso tudo, não justificaria essa necessidade de aumento, porque se houve perda por um lado, houve ganho pelo outro. Com certeza. E aí, nesses atos, mais uma vez, a polícia tem mostrado sua força, né, no sentido negativo. Eles estão cada vez mais tentando destruir as mobilizações de uma maneira desleal,
Por exemplo, os jornalistas livres, eles filmaram uma operação lá da polícia numa manifestação. Eles pegaram vários estudantes, encostaram na parede, e enquanto isso, eles mexeram nos pertences dos estudantes e colocaram na mochila uma bomba caseira em garrafa que estava perto de um poste, estava por aí. Eles colocaram dentro da mochila para incriminar o estudante, que não estava na mochila inicialmente. A filmagem mostra isso. E esse é só mais um exemplo de como a polícia age, né? Como é fácil inserir provas e como a polícia como é prejudicial a polícia ter essa postura de confrontamento, de ter inimigos, de guerra mesmo. A polícia ela deveria ter uma postura de defesa do cidadão. E aí, confrontos fazem parte desse processo, mas o objetivo é a proteção do cidadão. A nossa polícia atual ela não tem essa mentalidade. A mentalidade dela é de confronto. Ela está numa guerra contra crimes em geral, e quando ela sai é para lutar, para travar batalhas. Mas justamente sobre essa abordagem dos jovens, a parte ruim de tudo isso é que é mostrado nas televisões, nas mídias. O que acontece? Quando vai sair reportagem na televisão, não sai que polícia forja provas contra jovens, né? Ele disse, sei lá quantos jovens foram presos, acusados de vandalismo, atos contra patrimônio público, beleza. Por exemplo, naquela que teve da escola, os protestos dentro das escolas, que aí que saiu na mídia foi um total depredamento do patrimônio público, estava tendo uma destruição, tudo mais, quando na verdade o que a gente acompanhava em sites, em posts, até no Facebook, de pessoal mais... Em meios mais independentes das grandes empresas de mídia. Justamente, o que a gente acompanhava era que estava tendo totalmente o contrário do que estava sendo expresso. E quando havia depredação, era a polícia que invadia e tentava quebrar para botar a culpa nos estudantes. Então, aí você pergunta, qual o objetivo disso? O objetivo disso é não atenuar a vontade do pessoal de sair da sua casa para ir protestar. Na minha opinião, isso. Por exemplo, se isso estivesse acontecendo aqui ao meu redor, por exemplo, que eu apoio muito pelas redes sociais, só que se estivesse acontecendo ao meu redor e eu estivesse por dentro disso, com certeza eu ia estar no meio lá. Só que o pessoal que está em casa, ele de repente tá lendo a reportagem da televisão e diz, está tendo maior briga, maior depredação e tal, o cara diz, não vou. Pois é. Mas aí, quando na verdade está tendo o contrário, eles estão cuidando do patrimônio, estão de forma passiva fazendo protesto pelos seus direitos. E está tendo um total descaso. E a polícia, como sempre, está servindo a um meio que não é defender a população. E a imprensa, ela escolhe bem as palavras para defender uma postura, uma posição política. Por exemplo, quando você vê manifestantes na rua, a imprensa coloca como baderneiros. Quando são riquinhos, pessoal de classe média, de academia, que espanca alguém que estava dentro do ônibus, quebra o ônibus, eles colocam como jovens da classe média. Eles não colocam como baderneiros também. Né? São pesos diferentes, mesmo que o manifestante contra o aumento da passagem de ônibus não quebre nada, na imprensa sai como baderneiros. Agora, quando é o pessoal da classe mais alta que quebra as coisas, eles não são taxados de baderneiros. Não é à toa que a grande mídia também tem atingido os mais baixos índices de aprovação, de confiabilidade em pesquisas públicas. Não é à toa isso. O negativo disso é que as pessoas estão trocando notícias de jornalistas tendenciosos por mensagens de redes sociais que na maioria das vezes são boatos. E isso acaba sendo negativo. Eu não sei qual dos dois é pior. Talvez os boatos sejam até piores do que as distorções da mídia, né? Já que boato não tem limite. Com certeza. É isso aí. Este foi o primeiro episódio do Politicast de 2016. Eu agradeço a vocês que estão ouvindo, que têm acompanhado esse projeto no decorrer de 2015. Esperamos que esse ano a gente traga novidades interessantes para vocês, mais temas legais. Agradeço também a participação, mais uma vez, do Diógenes. Né? É isso aí, galera. Valeu, até o próximo, se Deus quiser. É isso aí. Política faz parte da vida e até mais.